Sabe quanto tempo eu demoro para conseguir fazer um vídeo ok em inglês? 3, 4 vezes mais do que eu demoro em português. É muito difícil, cansa muito mentalmente ficar produzindo conteúdo em inglês e no fim das contas não sou eu mesmo. É muito difícil. Eu achei que ia ficar melhor com o tempo, mas não. Life was great, life was hard, in a way an awful card you can't win the lose. Salve, salve, guys. Bom, eu sou Armênio. Comecei a produzir conteúdo tem um tempo. Eu tava produzindo só conteúdos em inglês, principalmente porque ajuda com a minha carreira, eu trabalho remoto, eu sou desenvolvedor hoje, então meu inglês estava evoluindo muito. Eu já trabalho em inglês há alguns anos, mas ele tava ficando mais pessoal, mais melhor. Mas não tava funcionando muito bem. Eu achei que ia melhorar depois de alguns vídeos, 4, 5, 6 vídeos, eu já tenho quase 8 vídeos feitos e não melhorou. E aí eu cheguei à conclusão que eu simplesmente não consigo ser eu mesmo em inglês. Tinha optado no começo por inglês, também pela questão financeira, né? Imagina poder produzir vídeos para o mundo inteiro e já o CPM já vai mais alto, enfim, etc. Patrocínios são melhores, enfim. Mas não funciona assim, não é tão simples quanto parece e basicamente eu era mediano para baixo de tudo que eu produzia, mesmo fazendo um esforço absurdo. Para vocês terem uma ideia, o primeiro vídeo meu, eu demorei mais ou menos 20 horas editando vídeo, produzindo vídeo, mais 1 ou 2 horas gravando e ficou deplorável, tá? Acho que deplorável ainda tô sendo bonzinho comigo. Vários erros gramaticais, vários erros de plural em alguns momentos, ou fugia umas palavras e aí eu tinha que ficar horas e horas cortando aqueles que a gente faz isso. E meu inglês, assim, eu não considero meu inglês ruim, tá? Eu trabalho há 5 anos já em inglês, quase que full time. Hoje eu vivo em Portugal, eu trabalho para uma empresa da Amsterdã. A gente conversa bastante em inglês, tem algumas reuniões hoje em português, mas perfeitamente simples, sabe? Ficou simples com o tempo. Mas gravar vídeos não. Basicamente, quando eu quero falar sobre um assunto um pouco mais puxado, um assunto mais delicado, ou quando eu quero imprimir minha personalidade, é muito difícil, sabe? Acabo só soando como uma pessoa genérica que tá só repetindo um discurso já pré-moldado que eu ouvi em algum lugar ou repetindo as mesmas palavras para as mesmas ações. Não sou eu sou muito mais do que isso. Vou falar um pouco sobre a edição. Eu aprendi várias coisas na edição que provavelmente eu vou aplicar aqui nesse canal e vão funcionar muito bem. Mas algumas coisas que me torturavam muito torturavam a palavra, sabe? Ficar me ouvindo várias e várias vezes para um trecho, mesmo que o trecho era pequeno. Teve alguns vídeos de 4 ou 5 minutos que eu fiz e eu ouvia e aí eu analisava ortograficamente, né? Óbvio, usava um Gemini, alguma coisa assim, e percebia os erros, aprendia mais meu inglês, só que eu tinha que ficar revisando e revisando e revisando o conteúdo, porque você tem que fazer edições, você tem que inserir B-rolls, tem que fazer com que fique dinâmico. Cara, era muito desgastante, muito, muito, muito desgastante. Eu passava muito tempo fazendo isso e era desgastante ficar ouvindo e ouvindo e ouvindo, sendo que, tipo, se fosse em português eu provavelmente não teria esse erro ortográfico, provavelmente não teria esse erro na dicção, na construção da frase, etc. Eu entendo, eu sou brasileiro, né? Não tô produzindo conteúdo em inglês, eu não vou ter um inglês nativo, um inglês perfeito, mas isso começou a pegar mais quando eu queria falar sobre alguns assuntos mais fortes e quando eu ia me rever na edição eu só estava sendo genérico, sabe? Vou dar um exemplo bem simples, sou desenvolvedor e a IA, por exemplo, é uma coisa que está assustando todo mundo e todo mundo tem um pouco, pelo menos uns 5 centavos aí para poder estar falando sobre o assunto e eu só conseguia ser genérico, totalmente genérico, sendo que, tipo, tem opiniões bem menos genéricas do que tudo, tem opiniões bem mais fortes. Mas isso não estava funcionando bem. Em relação a custo mental, eu me empenhava muito e tinha um resultado muito ruim, tá? Então, isso não é que melhoraria ao longo do tempo. Talvez com 20, 30 anos produzindo conteúdo, talvez melhorasse. Mas basicamente eu me empenhava 10, sabe? E o resultado do que eu entregava era um 2 ou um 3. Um 2 ou um 3 pode ser muito bom. Parando para analisar o mercado global, 1,5 bilhões de pessoas que podem consumir o conteúdo em inglês, o custo por 1000 visualizações costuma ser 7, às vezes 15 vezes mais. Então eu entendo o porquê eu comecei com isso em inglês, mas eu comecei a ver que literalmente eu ia ficar só na parte medíocre, por mais que eu me empenhasse muito. Então eu passava muitas horas aprendendo sobre edição, eu passava muitas horas fazendo roteiro, eu passava muitas horas editando o vídeo e me preocupando com tudo que eu tenho que me preocupar para conseguir entregar um conteúdo de qualidade e não ficava bom, ficava ruim. E não era eu que estava falando mal, não era... Enfim, só
só ficava genérico e ruim, né? Só não era um robô porque era eu falando, mas enfim, era bem... E o robô talvez falasse um pouco melhor gramaticalmente. Bom, o que muda e o que eu aprendi com isso, né? As skills de edições, de roteiro e tudo que eu aprendi sobre luz, câmera, som e por aí vibe, Rose e etc. Eu aprendi, ficam comigo e isso é o que faz o sucesso do canal ou de qualquer coisa que você vai fazer dar certo. Essa experiência, esses estudos e tudo que eu aprendi sobre o algoritmo e enfim. Tudo isso existe, tudo isso eu vou conseguir aplicar nesse canal e provavelmente vou aplicar nesse canal e provavelmente esse canal vai dar certo. Talvez até mais rápido do que o outro começou a dar. Bom, agora que a barreira de idioma caiu, basicamente, e eu não tenho mais um problema, né? Eu posso falar sobre o que eu quiser, da forma que eu quiser e me expressar com a frequência que eu quero. Basicamente eu vou falar muito brevemente sobre o que é esse canal. Esse canal é sobre a minha vida. Eu vou falar aqui sobre tecnologia, eu vou falar aqui sobre trabalhar remoto, eu vou falar aqui sobre como ser pai, sou pai recente, tenho uma filha de 15 meses e tenho um outro filho a caminho. Eu moro em Portugal e trabalho para o exterior, eu não trabalho diretamente para Amsterdã, eu trabalho para uma empresa portuguesa que me aloca numa vaga de Amsterdã, né? Estou no processo de conseguir uma vaga direta para fora e aí, enfim... Mas é um processo. Eu gosto de ginásio, eu gosto de comer, eu gosto de tudo, né? Basicamente, acho que a melhor mudança que eu tive para minha vida foi um work balance, foi uma qualidade de vida absurda quando eu mudei do Brasil. E é sobre isso que eu quero falar, sobre isso que eu quero comentar e mostrar que todo mundo pode ter uma qualidade de vida boa, todo mundo pode ter um balanço de vida bom. E aprendi mais uma coisa agora, descobri que a câmera tem tamanho máximo de vídeo e tamanho máximo de espaço, mas enfim. Bom, guys, eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí e se inscreve no canal. E esse é o meu conteúdo. Valeu, é nóis. Fui.